fazer que as comissões intergestores regionais da 4ª e 5ª regiões de saúde e a 2ª macro-região de saúde de Pernambuco dão início ao ciclo de web palestras e tem por objetivo contribuir com a compreensão de gestores e técnicos sobre temáticas presentes no cenário atual da rede de serviços. E neste primeiro encontro, mediará suas discussões acerca do programa Médicos pelo Brasil, tema unanimemente sugerido aos apoiadores do COSEMES e gerentes regionais. Nesse momento, ressaltamos a presença nessa sala remota das seguintes autoridades: Maria Aparecida de Souza, gerente da 4ª Região de Saúde, de Janaína Ramos dos Santos, gerente da 5ª Região de Saúde, de Zenaide Maria Santos de Paula Silva, que é vice-presidente regional adjunta da 4ª GERES, minha, Marco Antônio Léo Calado Filho, vice-presidente regional da 5ª GERES, e dos demais secretários, secretárias, técnicos presentes nessa sala remota. Então, a gente apenas esclarece que o objetivo desse ciclo de web palestras realmente é fortalecer a disseminação do conhecimento, o esclarecimento de dúvidas e o debate de temas que realmente os secretários, gestores, sempre conversam com os apoiadores do COSEMES e que são temas relevantes para a gestão pública de saúde em nível municipal. Então, hoje o tema escolhido, como dito anteriormente, foi do Médicos pelo Brasil, esse novo programa trazido pelo Ministério da Saúde e que traz uma série de dúvidas, de incompreensões e que precisa realmente de um debate, até porque nós já vamos ter o início do ingresso desses profissionais do Programa Médicos pelo Brasil nos municípios, e realmente não está claro o processo de transição entre o Programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. Então, realmente existe uma dúvida muito grande por parte de todos os agentes envolvidos. Então, a gente gostaria que os presentes, Cida, Janaína, eu vou fazer tipo um pequeno chamado para que faça as suas breves colocações para a gente dar início à palestra com o nosso amigo Paulo Dantas. Então, a gente gostaria que Cida fizesse uma breve colocação. Eu acho que Cida não conectou ainda, não é? Mas Janaína está aqui, eu acho que ela já poderia. Então, Janaína, gerente da 5ª GERES, está com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero cumprimentar, né, meu colega e companheiro aqui na 5ª GERES, né, Marco Calado, que está como mediador, né, cumprimentar também a Hernani Miranda, nosso apoiador aqui da 2ª Macro, e também o nosso palestrante, né, Dr. Paulo Dantas. Na verdade, assim, eu quero mesmo parabenizar, né, pela iniciativa da realização dessas web palestras. Eu acho que vem muito a contribuir para todos nós, né, sempre com o tema, é um tema bem relevante para os gestores, né, e compartilhar conhecimento, na verdade, sempre nos fortalece, né, e sempre nos aproxima, assim, cada vez mais. Eu acho que são momentos como esses que precisam ser incentivados. E eu fico muito feliz com essa iniciativa. Sem dúvida nenhuma, vai nos trazer, né, Acho que Janaína está com microfonia, não sei se ela perdeu a conexão. Eu acho que está desativado o microfone, Janaína.
Desativou o microfone e o vídeo também. Então, vamos dar seguimento enquanto Janaína reconecta. Oi, gente, estão me ouvindo melhor agora? Agora melhorou. Sim. Olha, Coloca teu vídeo também, Janaína, por favor. Olha, só para esclarecer, na verdade, eu estou numa Geres itinerante e o local, o município que eu estou, é um pouco difícil a internet, não está muito boa. Eu já desativei o vídeo para ver se melhorava. Tá ótimo, mas a gente está lhe vendo e lhe ouvindo bem agora. Mas pronto, na verdade, assim, eu nem vou repetir tudo novamente, mas só quero parabenizar mesmo pela iniciativa, né, dessas web palestras. Eu acho que contribui muito, né, para a qualidade mesmo da tomada de decisão dos nossos gestores, esclarecer, para tirar dúvidas. Eu acho que momentos como esse, que a gente vem trabalhando para que os gestores, né, tenham adesão melhor e participem mais de momentos como esse, né, e que é isso, né, desejar aí uma boa discussão nesse momento. O tema é um tema extremamente relevante, tá certo? E boa palestra para todos nós. É isso. Valéria, eu peço até desculpas que eu acho eu fiz até já essa parte inicial aqui, mas eu acho que dá fazer o seguimento tranquilamente, não é isso? Dá sim, doutor Marcos. Fique muito Pronto. tranquilo. Pode seguir. Obrigado, Valéria. Então, com a palavra, a nossa companheira Maria Zenaide. Bom dia, Marcos. Gostaria aqui de saudar, né, Marcos Antônio, colega, secretário da Quinta Geres, a doutor Paulo Dantas, excelente a palestra, tenho certeza que será. A Aparecida Souza, vi que ela estava em outra reunião, mas ela deve estar com alguém aí nos assistindo. Professora Valéria Guaraeb, né, minha eterna professora, minha mestre, minha doutora, eu tenho um carinho enorme por você. A Ieda, colega secretária de Saúde, aqui da 4ª Regional. A Janaína, né, gerente da 5ª, a Hernani Miranda, também o nosso coordenador. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, Marcos, por essa atitude, sabe? Quando nós estávamos na oficina de governança, lá em Gravatá, a gente percebia, inclusive, a falta, né, de algumas comunicações, algumas relações nas GERES, e a gente, muito à frente disso, já planejado, não planejando, né, mas já planejado, uma webconferência para que a gente pudesse tratar de alguns assuntos que a gente sabe que é de tamanha relevância para a gente como secretário. Então, parabenizar pelo grandioso evento, parabenizar o palestrante doutor Paulo Dantas, que eu tenho certeza que trará, assim, esclarecimentos maiores para a gente. Realmente, o programa, ele muda de roupagem, e a gente precisa estar conhecedor das situações, né, que porventura venha contribuir ou não com o nosso trabalho. Então, isso é muito importante. Então, mesmo somente para parabenizar. A gente tem essa integração, eu fico muito orgulhosa em fazer parte da 5ª Regional de Saúde, em dizer, ou melhor, né, da 4ª, falando com o Marcos da 5ª, fazendo parte da 4ª Regional de Saúde, e dizer que a gente não perdeu nenhuma si, né, mesmo com todas as dificuldades, sendo remota, sendo presencial, mas a gente nunca perdeu, sempre foi um espaço de discussão, e a gente escutar colegas dizer que passou o ano todinho e só ter 2 ou 3 si durante o ano. Então, isso deixa a gente muito inquieto, muito fragilizado, e olhando para o nosso território, muito satisfeito com o nosso trabalho, né? Então, parabéns a gente mesmo, a 4ª, a 5ª Regional de Saúde, por essa iniciativa, e que venham outras, que a gente possa estar vendo com os colegas secretários quais são as demandas, quem são as pessoas que podem nos ajudar, que têm uma expertise maior no assunto, que podem nos ajudar, e assim está traçando metas, e assim está
traçando formas de trabalho que vai facilitar, sem dúvida alguma, a nossa vida como gestor. Mais uma vez, parabéns a todos. Ok, Zenaida, obrigado. Eu pediria para a Valéria também, nesse momento, fazer também uma colocação. Não, Marco, fica muito tranquilo, eu acho que a gente pode estar começando. Eu só queria ressaltar, né, o esforço das CIEs, da 4ª e da 5ª regional, que estão, né, na verdade, mediando esse desafio de iniciar esse ciclo de web palestras, né, que, né, tem esse start hoje, né, com o Dr. Paulo. Não foi à toa que a gente escolheu bem nomes de muita relevância para que pudessem contribuir, né, com essa construção que a gente entende que vai ser uma construção coletiva e que vai mediar, sim, a educação permanente em saúde de gestores e técnicos que vivenciam os processos. Então, eu agradeço muito o seu aceite de estar aqui conosco, o aceite do Dr. Paulo eu já externei no início da nossa manhã, e eu acho que ele pode ser agora aquele que vai ter, né, o áudio aberto para que a gente fique aqui. Eu já estou com o meu caderno na mão, porque eu estou pronta para aprender um monte de coisa. Doutor Paulo, eu acho que a fala é sua, e siga, né, com a sua programação e com as suas contribuições. Muito obrigada. Eu vou fazer somente um breve resumo aqui do mini currículo do nosso Paulo Dantas, para a gente apresentar, só para enriquecer o conhecimento sobre esse currículo fantástico do nosso companheiro Paulo. Paulo Dantas é médico pediatra e aposentado pelo Ministério da Saúde. É uma referência em saúde pública no Brasil. Atualmente é assessor do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco, o COSEMS Pernambuco, foi secretário de Saúde do Recife e de Olinda, participou da fundação do COSEMS Pernambuco, foi também o primeiro presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, além de vereador da cidade do Recife. Bem-vindo, amigo Paulo, abrilhante esse momento com as suas contribuições. O senhor terá 40 minutos para a sua exposição, quando então abriremos o chat para os debates. Com a palavra. Bom dia a todas e todos. Espero que estejam me escutando minimamente ou sem ruídos maiores. Eu quero dizer, saudando o Marco Antônio, o nosso vice-presidente regional da 5ª Região de Saúde, quinta ou quarta, agora é quinta. E também a Zenaide, a Valéria, a Cida, a Janaína, né? O Hernani, como apoiador do COSEMS, a assessoria do próprio COSEMS, na pessoa de Cris Paulino. Saudar todas vocês, companheiros, lutadores do SUS. E parabenizar pela iniciativa. É muita honra para mim, né, estar inaugurando essa sequência de web palestras, né? Essa iniciativa que eu considero extraordinária. É um momento que técnicos e gestores de secretarias municipais, de gerências regionais, se encontram para reflexão, para análise da política de saúde. É, portanto, um momento de crescimento para todos, de troca de conhecimentos, de questionamentos, de dúvidas a serem esclarecidas, que nem sempre, nas reuniões mais formais do ponto de vista da estrutura do SUS, como as câmaras técnicas e as CI, é possível, né, se dedicar a um determinado tema e aprofundá-lo.
especialmente quando o tema é de ordem política, como o que nós vamos aqui buscar contribuir. Eu confesso a vocês que essa temática, além de ser atual, ela traz muita polêmica. Mas, infelizmente, ela não foi muito discutida. E há um desconhecimento real. Se encaixa bem, portanto, também no interesse dos órgãos de formação CIES aqui presentes. Portanto, eu parabenizo a todos, CIES, COSEMES, GERES, por essa iniciativa. Sem mais delongas, a temática do Médicos pelo Brasil, ela surge, de fato, final de 2019, porque foi através da Lei 13.958, posteriormente regulamentada pelo Decreto 10.283 de 2000, que ele foi definido do ponto de vista legal. Então, vamos fazer algumas considerações preliminares. A forma como foi divulgado dizia que ele vinha para substituir o programa Mais Médicos. E isso foi amplamente divulgado. E que haveria uma transição entre um e o outro programa. Disseminado dessa forma, passa a existir como uma verdade. Eis a primeira questão que vamos aqui buscar os chamados indícios do porquê isto. Difícil até entender como é que se faz uma tramitação de uma lei que iria substituir outra lei, em princípio, como divulgado, não recebe a atenção, o debate, discussão que se esperava. Como é que isso acontece, de fato? E por que isto acontece? Mas, se formos observar essas questões, quem já teve alguma experiência de parlamento, o menor que seja esse parlamento, como eu tive experiência como vereador do Recife, às vezes a gente entende como é que determinado projeto passa sem a sociedade tomar conhecimento, sem que haja discussão, pelo menos em grupos mais interessados na temática. É porque, muitas vezes, são projetos que aparentemente são inocentes, que não vão interferir na essência de alguma outra legislação. Funcionam mais, muitas vezes, para que quem apresentou o projeto se sinta participante, atuante. Muitas vezes, o executivo usa de algumas formas para desmerecer o trabalho do seu antecessor, utiliza artifícios de simplesmente mudar o nome, fazer um adereço aqui e acolá. Talvez por isso essa lei 13.958
1958, que cria, de fato, o programa Mais Médicos, tenha sido aprovada. Porque ela foi aprovada, mas, ao mesmo tempo, ela mesma diz que a lei anterior, a lei do Programa Mais Médico, a Lei 12.871, de 2003, continua valendo, excetuando apenas 2 artigos desta lei, que eu vou comentar mais adiante, mas trata dos artigos 6 e 7 da lei do Programa Mais Médicos. Portanto, é uma lei, a lei do Programa Mais Médicos de 2013, continua em plena vigência, excetuando os artigos 6º e 7º, que nós vamos comentar mais adiante. Essa criação dessa lei se direcionava a também criar uma estrutura até agora não existente na administração pública. Uma figura de um ente considerado de direito privado, mas chamado de utilidade pública, um serviço social autônomo. Essa designação no direito administrativo brasileiro é inóspita, quer dizer, é algo que não existia e era totalmente desconhecido. Isso chama, de fato, a atenção. Mas, quando eu lembrei essa história de que como é que uma lei dessa passa sem ampla discussão, é por conta exatamente disso. Olha, nós vamos aqui criar uma lei que vai permitir que o Ministério, através esse serviço social autônomo de direito privado, né, ajuda os municípios, principalmente os municípios mais vulneráveis, mais remotos, de grande vulnerabilidade ou de áreas de grande vulnerabilidade social e econômica, possa receber médicos pelas dificuldades, tanto financeiras como de disponibilidade desses profissionais para atuarem nesse município. E, para isso, evidentemente, com esse discurso, é provável que talvez nem tenha recebido oposição na Câmara, onde foi aprovado esse projeto de lei, que, aliás, já foi uma medida provisória transformada em lei. Então, vejamos algumas características do programa, porque, na verdade, ele se transforma mesmo nessa criação. Essa lei, de fato, diz essas características, que é para desenvolver a atenção primária, e, sobre esse aspecto, a sua redação pode até escorregar em princípios constitucionais, né? Porque parece transferir a uma entidade, transfere para uma entidade privada
responsabilidades inerentes à gestão pública. E, na concepção do SUS, nós sempre temos que as esferas de governo, cada dia fica mais transparente, mais clara, as responsabilidades. E cada vez mais se define que a responsabilidade da atenção primária, definida em todos os documentos, normas do SUS, a classifica como uma atenção ordenadora dos serviços de saúde. E essa competência, cada vez mais, é assumida pelos municípios. Mas isso não significa que os municípios não precisem do apoio técnico, do apoio financeiro das outras esferas de governo. Há uma diferença, portanto, em se falar em que apoio técnico e financeiro, lhe dando a designação de complementariedade. Mas é assim que é definido essa história do programa Médicos pelo Brasil. Portanto, coloca-se como objetivo principal o desenvolvimento da atenção básica, da atenção primária. E define esses municípios que receberão os benefícios dessa ação não executada pelo município, mas executada por uma entidade privada financiada com recursos do orçamento da União. Portanto, esse orçamento da União, né, destinado à atenção básica, primária, ela será destinada, uma parcela dele, para essa entidade privada, que é a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, chamada ADAPS. Portanto, quando a lei fala disso, dá uma dimensão geral do que é a atenção básica. Portanto, diz que esta lei considera a atenção primária à saúde o primeiro nível de atenção à saúde, com ênfase na saúde. E aqui ficou mudo, Valéria. Doutor Paulo, seu microfone está inativado. Agora. Pronto. Desculpe, eu acho que eu toquei aqui sem perceber. Exatamente. Pois é. Mas eu estava dizendo que... Agora é para minha professora? Na introdução, quando fala dessa questão da DAPS, o Ministério transfere, portanto, essa DAPS e dá a ela, né, esses objetivos que estão realmente presentes dentro da concepção do SUS. Né? Quando diz que a atenção primária à saúde é o primeiro nível de atenção, com ênfase na saúde da família, correto? Fala que o acesso é o primeiro contato, portanto, a atenção básica tem a ver com as ações de prevenção, promoção e recuperação, mas é, de fato, o primeiro contato da população com os serviços de saúde. Fala de integralidade, correto? Continuidade e a coordenação do cuidado, que é da essência da atenção básica, e fala, portanto,
da preocupação com o capítulo dos locais de difícil provimento. E é nesse aspecto que, então, eles distinguem municípios de pequeno tamanho populacional, os distritos sanitários indígenas, os locais também de alta vulnerabilidade, especialmente as pessoas que estão vinculadas a problemas como o Bolsa Família, que agora também mudou de nome. Então, veja, aí onde está uma questão que a gente precisa refletir. Quando a gente define o SUS como um sistema único, mas também define as questões das autonomias dos entes federativos, e, ao mesmo tempo, se fala em planejamento ascendente, Doutor Paulo, eu fechei seu microfone sem querer, agora fui eu. Quando se... Agora está ligado? Está ligado? Estão ouvindo? Está sim, doutor Paulo. Muito obrigado. Sim. Então, quando se fala em todos esses processos político-administrativos, se fala, evidentemente, nas responsabilidades comuns e nos princípios das relações interfederativas, especialmente de parcerias. E que é imprescindível e indispensável ao SUS. Um bolezinho de café. Então, veja. Ao expor, né, logo no seu primeiro e segundo artigo, essas questões, e criando essa entidade desconhecida do direito administrativo, esse serviço social autônomo, ele, que é a DAPS, na essência, quando a gente vai espremer mesmo, define que a DAPS vai realizar o provimento de médicos a essas regiões. E aí se começa a fazer divulgações extremamente equivocadas que criam confusões nos profissionais de saúde médica, confusões nos gestores, confusão geral. Porque se passa a fazer comparações entre o programa Mais Médicos, criado por lei e que não foi revogado, e este programa Médicos pelo Brasil. Você não entendeu isso ainda, não? Diz. Na verdade, né, quem assistiu à reunião do COSEMES com a DAPS no dia 28, percebeu essa questão, que se fez uma apresentação fazendo comparações, e comparações que não são cabíveis de serem feitas. Mas nessas comparações sempre resvalando para uma postura de crítica ao programa Mais Médicos, naquilo que não caberia crítica. Porque críticas são boas, porque ajuda a melhorar e aperfeiçoar o processo. Então, essa situação de até fazer ilações, como dizer que agora, sim, nós iríamos iniciar aquilo que o SUS deve há muito tempo. Não só aos médicos, mas a todos os profissionais de saúde. A questão da carreira de profissionais de saúde no SUS. E isso tem rebatimento sério, grave. Lamentavelmente, é uma lacuna que nos 33 anos do SUS
nós não avançamos, mesmo que tenhamos realizado os estudos, trabalhado nesse sentido, mas tudo rigorosamente engavetado. Então, insinuar que a DAPS iria resolver o problema da carreira médica é algo incrível, totalmente descabido de qualquer possibilidade disso. Na verdade, copia, em princípio, o que já existia no programa Mais Médico. Nesse ponto, copia, porque inicia oferecendo bolsa. E depois se define que irá realizar um curso de especialização. E após o curso de especialização, este profissional poderá, se quiser, e se passar numa prova, além do curso, ser contratado pela DAPS, contratado CLT pela DAPS. E não define mais nada sobre o que é essa tal de carreira. Apenas se fala na contratação. Isso certamente significa que vai precisar haver estudos e análises para isso. Mas que carreira é essa? É a carreira de um punhado de médicos que estão em lugares de difícil acesso, regiões mais vulneráveis. Portanto, não se pode falar em carreira médica do SUS. Absolutamente não se pode falar em carreira médica do SUS. Então, isso é um grande engodo. É sobre esses aspectos que a gente precisa ter muita atenção, para já ir mostrando com clareza aos gestores, aos trabalhadores de saúde, que isso não é o que consta na questão da DAPS e nas suas atribuições. Mas, de fato, a DAPS, ela, mesmo criada por essa lei de 2019, ela só veio a tomar corpo agora em outubro do ano passado. E numa velocidade tremenda. O Ministério de Saúde emite portaria, o Ministério de Saúde, em relação aos critérios de como seria a absorção desses médicos, altera os parâmetros que o programa Mais Médico utilizava, e isso o impacta de diversas formas no município. Por que mudar? Quem foi que solicitou essas mudanças? Quais eram os erros e as falhas no processo de identificação dos locais mais apropriados, nos locais em que os municípios tinham dificuldade de ter disponibilidade do profissional médico e, ao mesmo tempo, não tinham como arcar com recursos nas suas contratações? Isso não foi discutido em nenhuma esfera. Mas aí mudou. E, ao mudar, isso impacta. Alguns municípios poderão ter até vagas a mais do que tinha no programa Mais Médico, e outros terão vagas a menos. Isso é um fato, isso é uma verdade. Mas a situação é mais complexa porque esta entidade, na sua regulamentação, vamos dizer assim, que aconteceu através de resoluções, emitiu umas 5 resoluções.
Na leitura dessas resoluções, de fato, a gente não pode identificar algo que a lei que criou o Programa Médico pelo Brasil e a própria DAPS esteja sendo ferida. Porque a lei abriu brechas bastante para múltiplas situações. E, ao mesmo tempo, indicou algumas coisas que a DAPS teria que cumprir, é bom verdade. Nessas questões que a DAPS teria que cumprir, e na sua estruturação, nós observamos problemas que certamente não foram devidamente analisados e que podem, inclusive, configurar assim, situações pouco comuns. Por exemplo, a DAPS, ela vai, na lei diz que ela tem várias fontes de recursos. Ela pode captar recursos das gestões, principalmente do orçamento da União, na área de saúde, mas pode captar recursos de outras fontes, de serviços que possa prestar a outras a pessoas físicas, jurídicas, de direito privado, ou a organizações públicas, captar recursos nacionais e internacionais. Ela coloca como diversas fontes. Muito bem. Mas, na verdade, a DAPS vai viver das tetas do orçamento da União. Já de princípio, eu vou ter o cuidado para não dizer coisas que não são verdadeiras. A DAPS ela se abre para ela possibilidades além de fazer essa contratação de médicos. Essa é a essência. É como diz, é a porta de entrada. Mas essa DAPS, ela se estrutura em várias diretorias que podem desenvolver atividades que eles chamam de pesquisas, de estudos, de desenvolvimento institucional, e, em alguns momentos, se coloca como a própria executora da atenção básica. É uma porta aberta para um processo de terceirização da atenção básica. É como que um chamariz para as gestões começarem a comprar serviços, e não só o Ministério, mas as gestões passarem a querer comprar mais serviços da DAPS. E, muitas vezes, para resolver problemas, aparentemente resolver problemas da gestão pública, e que nem sempre dá certo, como temos visto. Graves problemas acontecendo naquilo que também já foi aberto no passado, que são as organizações sociais, as OCIP, etc. E tal. Mas aí o Ministério, geralmente essas organizações têm um capital próprio, se organiza de diversas formas e faz aqueles contratos de gestão. Esse serviço autônomo vai fazer com o Ministério da Saúde um contrato de gestão. E o Ministério da Saúde vai dizer que o município precisa aderir àquilo que a ADAPS vai ordenar, para efeito desse provimento desses médicos da atenção básica. Para isso, o Ministério, primeiro,
vai estruturar a DAPS. Para essa estruturação, essa DAPS, nesse contrato de gestão já assinado com o Ministério da Saúde, Seu Paulo, seu microfone foi fechado mais uma vez. Gente, eu peço a todos que tentem manter o microfone fechado, porque aí nessa coisa de abrir e fechar, termina fechando de quem não deveria. então, veja, o Ministério vai repassar 1 milhão, aliás, já repassou, 1 milhão, que está no contrato de 1.368.000 reais, para que a ADAPS estruture o seu corpo de pessoal. E esse corpo de pessoal terá salários variáveis de 3.000 a 35.000 reais. Para realizar tarefas que os servidores do Ministério da Saúde realizavam no programa Mais Médico. Primeiro, já é algo exótico. Será que uma secretaria estadual, uma GERES, uma secretaria municipal, tendo servidores, precisaria ter um dispêndio a mais para realizar as mesmas tarefas, as mesmas atribuições? É isto o que está acontecendo. E estranho, quem assistiu à conversa do COSEMES com a ADAPS, viu que quem estava à frente falando pela ADAPS eram servidores cedidos do Ministério da Saúde. É algo para você ver que essa entidade, absolutamente, ela está sendo criada para propiciar 112 cargos comissionados, vamos assim dizer. Mas o Ministério, nesse contrato de gestão, vai passar para essa entidade, nesses próximos meses, aliás, até o final desse 2022 e os primeiros meses de outubro, novembro e dezembro, para a DAPS, 1.232 bilhões. Estão me ouvindo? Sim, seu Paulo, pode continuar. Vai passar 1.232.361.398 reais, como consta no anexo 1 da resolução número 5 da DAPS, de 15 de outubro de 2021. Então, vocês vejam como as coisas começam a ficar mais claras. E, ao mesmo tempo que isto acontece, nós estamos vivenciando uma situação de que, como é que isso funciona? Para garantir que esse serviço social autônomo, chamado DAPS, se pareça com a administração pública, diz que vai seguir as regras da administração pública. A realização de licitações, nos processos de fiscalização, vai enviar ao Tribunal de Contas as suas contas, anualmente, para avaliação, etc. E tal. E aí é onde está a história. O I se cria, para essa DAPS
um chamado Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo tem a participação do Ministério da Saúde. Se indica que o CONASEMES vai participar, um representante. O CONAS também. E, por incrível que pareça, colocar até um representante do Conselho Nacional de Saúde. Aí que eu pergunto a vocês, cabe um Conselho Nacional de Saúde que tem atribuições de estabelecer as diretrizes para o Plano Nacional de Saúde, de reforçar e apoiar os conselhos estaduais, os conselhos municipais de saúde, entrar dentro de uma entidade de direito privado para, como único representante, diante de uns 7 ou 8 representantes, porque entra a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, a Confederação dos Sindicatos dos Médicos, né? Essas entidades, associações de classe, né? Alguns de cunho mais de fiscalização ética, outros de cunho mais reivindicatório, né? Entrar, né, junto com o Conselho, com o CONAS, CONASEM, para fazer o quê dentro desse Conselho Deliberativo? Eu até indaguei, né, nessa reunião com o pessoal da ADAPS, como é que foi essa escolha dessa seleção que aconteceu? Qual foi a instituição reconhecida de formação de profissionais de saúde ou de especializações em saúde da família que tenha participado dessa seleção que aconteceu? Eu tive a curiosidade de investigar essa associação. Eu estou aqui com uma memória ruim, mas tem um nome aí, IBF, uma coisa assim. Esse instituto tem um dono e, efetivamente, não tem nenhum capital. Portanto, quando a gente olha a inscrição dele, está numa categoria entre outros e capital zero. Mas é esse instituto de capital zero que realiza essa seleção desses médicos. E a experiência do instituto é na área de fazer curso de corte e costura, manicure, cabeleireiro. Né? Foi esse. Não foi nenhuma universidade. Não foi nenhuma escola de saúde pública. E é porque não haja no Brasil isso. Mas disseram, não, a gente seguiu a regra, a gente fez uma licitação. Olha, e, evidentemente, foi aprovado nesse Conselho Deliberativo. Eu fico preocupado, né, que companheiros do CONASEMES tenham aprovado, que companheiros do CONAS tenham aprovado. E eu fiz até uma pergunta. E teve representante do Conselho Nacional de Saúde? Me parece que não. Mas também não citaram o nome dos nossos companheiros do CONAS e CONAS. Mas essa DAPS, ela, inclusive, pode ter maior poder de decisão desse conselho, um ministério, e pode, inclusive, instituir, por regra própria, esse conselho, mudar de nome, decidir sobre isso, está lá. Está lá nos regimentos dela e está na própria lei, que ela criou. Eis a realidade. Portanto, nós estamos diante de uma situação muito exótica. Agora, vamos ver lá.
a tendência já iniciou o processo. Existe uma lei. Mas só que existem 2 leis hoje. Hoje temos 2 leis. Os municípios, eu vi essas perguntas, né, Marco? Indagam, estão vendo o problema. Já começam a ver quanto é ruim quando tem uma estrutura que não é estrutura ainda. As dificuldades, inclusive, dos municípios para compreender os processos. Primeiro, ao final do ano, tinha que dizer, eu estou aderindo. Claro, quem é que não vai aderir? No direito penal, fala da coação irresistível. Porque qual é o município que iria dizer, eu não vou me aderir? Paciência. Não tem como. Aderem. Depois da adesão inicial, aí eles vão e dizem qual o quantitativo potencial. Esse potencial, eles vão ir preenchendo ao longo do ano, ou dos anos. Mas já abriram para 5.000 vagas, logo de pronto. E Pernambuco tem uma relação de municípios que disseram, depois disso, aí começa a outra fase. A fase que os municípios começam a fazer seu cadastro. É previsto nessas resoluções que os municípios poderão ser suscitados a contribuírem, a colaborarem. Muita atenção, portanto, às próximas etapas. Os municípios vão assinar documentos. É evidente que tem algo muito estranho. Eu vou citar 2 questões. Uma foi relatada, eu até não tinha alertado para isso, porque eles disseram, esse médico, ele tem realmente, ele é bolsa da ANDAPS. Portanto, ele vai ter essa vinculação. E caso ele já tenha o curso especializado, pode até ser contratado. Muito bem, pela ANDAPS. A ANDAPS estabelece... Gente, eu não sei se só eu, mas eu não escuto o doutor Paulo Dantas. O microfone está aberto, mas eu não escuto. Aqui na quarta Géres eu consigo escutar bem, tá, Zenaide? Estamos escutando sim. Paulo. Posso continuar? Doutor Paulo, eu pediria apenas para... Pronto, já consigo escutar. Para a parte mais de conclusões para a gente abrir o debate. Eu também não consigo escutar. Então, a gente, até às 11h15, se o senhor pudesse fazer esse fechamento para a gente partir para a parte de debates. Ok, ótimo. Foi ótimo, viu, Marco? Agradeço. Então, veja. Deixa eu ver onde é que eu estava. Eu agora me perdi um pouquinho. Sim. Aí a ANDAPS, né, estabelece em alguma dessas resoluções, de certa forma, numa linguagem jurídica que pode dar dubiedade, é como se o município passasse a ter uma certa subordinação aos parâmetros, às questões, às orientações que a ANDAPS vai formular. Isso é muito perigoso, porque ao colocar, mesmo dizendo, não, a gente é complementar, mas ao mesmo tempo a gente ordena, entendeu? Normas que vêm de ANDAPS para os municípios seguirem, é algo muito perigoso, mas muitíssimo perigoso. É como que dizer, olha, não é o cachorro que mexe o rabo, é o rabo que mexe o cachorro. Então, atenção sobre esses aspectos, principalmente nos próximos documentos que vão assinar.
Ao mesmo tempo, essa DAPS vai dizer que aquele médico que está inserido nesse programa, ele é subordinado à DAPS. Inclusive, no controle do ponto. Olha, veja, o município tem sua regra própria, tem suas autonomias. E vai criar essa distorção de uma pessoa, um funcionário não se reger pelas regras e as normas da administração municipal? Será que isso cabe na cabeça de ninguém? Mas é mesmo, porque está dito, né, que os profissionais da DAPS não se regem sequer pelo controle social. E isso me parece a coisa mais grave. Como é que uma estrutura de saúde da família, que se rege claramente pelas diretrizes emanadas das conferências, se rege pelo Plano Municipal de Saúde, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, que tem a responsabilidade de acompanhar a execução desse plano, acompanhar se os serviços estão vindo à população como foi planejado. Não pode interferir junto a um profissional, 2 ou 3, que estejam no município, porque isso é de responsabilidade da DAPS. Que distorção grave sobre isso. Terrível, inaceitável sobre todos os aspectos. É aí onde fica mais claro essa questão da privatização embutido nesse programa Médico pelo Brasil, que precisa gestores, trabalhadores de saúde estarem muito em alerta sobre essa situação. Mas agora eu vou terminar dizendo o seguinte: não tem aquela velha música extraída do poema de Drummond, né? E agora, José? E agora, José? E agora, José, é que, né, é preciso a gente entender que temos ainda uma armazinha. Vai depender só dos gestores. Me permita dizer. É uma armazinha e uma força política. Ainda está em vigência a lei do programa Mais Médicos, que tem o projeto Mais Médico dentro dela. Porque a lei do programa médico, quando eu disse na reunião da DAPS, não tem nem comparação, que a lei do programa Mais Médico previa, e, aliás, esses artigos que eu citei, o 6º e o 7º da lei do programa Mais Médico, esses vetos têm uma razão de ser, porque dentro desses 6 e 7 era o que propiciaria a que as universidades e aquelas entidades que fossem oferecer curso de especialização, ao longo de alguns anos, teria que dar um quantitativo de vagas de acordo com os profissionais graduados para as especialidades desejadas, segundo os princípios da necessidade do SUS. E que, antes de qualquer especialização, você teria que passar pela essa atividade da atenção básica e realizar o curso de especialização em serviço da atenção básica para que pudesse pleitear essa vaga aberta obrigatoriamente pelas instituições para essas especializações. Era um caminho inicial para a gente ter essa necessidade de profissional de acordo com os serviços. Mas esses 2 artigos foram cancelados com essa lei é para desmontar isso. Isso é que seria o grande diferencial. Mas, mesmo assim, a questão do provimento está garantido. Está garantido por lei. Então, os municípios, e aí não tenha dúvida, não, que tenham atenção, quando for assinar esses próximos acordos
sobre o que é que vão botar. Porque tem também uma resolução aqui que diz o seguinte: se o município ficar arrependido de alguma maneira, depois de ter entrado, eles dizem assim, em forma de ameaça: nós comunicaremos ao Ministério Público e à Assembleia Legislativa. Você dizer isso ao município, ele está dizendo, vocês vão dever subordinação para mim, entendeu? Eu vou botar vocês na minha mão. É isto, de fato, que está escrito nos documentos, se a gente fizer uma leitura adequada. Mas o caminho é esse. Por que não pleitear a continuidade do ciclo do programa Mais Médico que está em vigência? Para poder, nesta fase, e com esse processo, puxar imediatamente a luta pela carreira dos profissionais de saúde e não só do profissional médico. 2 linhas de ação política para poder dar conta dessa situação que eu tenho certeza é insustentável. Se os municípios, pelos COSEMs, pelo CONASEM, se a Secretaria Estadual de Saúde, com as suas GERES, né, tomarem para si também essa bandeira e junto ao CONAS, poderemos reverter essas situações em outro patamar. Não podemos revogar a lei, mas da forma como eles querem que a lei do Programa Mais Médico seja engavetada, não funcione e perca sua validade, nós poderemos fazer com que, ao contrário, essa lei que criou a DAPS é que ela morra. Ela morra pela sua impraticabilidade. E aí não há dúvida nenhuma. Eu sempre já disse isso muitas vezes que conversei por aí. Está na hora de eu parar. Mas eu dizia o seguinte: as leis, elas são escritas, e foi um jurista que disse isso, as leis são escritas em cinza. Quem faz elas se transformarem em cores vivas é esta capilaridade, esta possibilidade da lei, né, ser ganha pelos que vão executar e pela população que terá o benefício dela. Neste caso, essa lei tem que não ficar só cinza, ela tem que ser apagada, virar um branco. E a lei do Programa Mais Médicos, que ainda está pintada em cinza, a gente começa a se dar cor para ela. Porque poucas leis nesse país já nasceram com as cores do povo, as cores fortes da criatividade do nosso povo, dos desejos e anseios do nosso povo, que foi a lei do SUS. Essa não foi tirada da cabeça de ninguém, foi de uma luta coletiva que a gente tem que preservar. E esta lei que criou a DAPS, que criou o Programa Médico do Brasil, ela tenta inverter os princípios do SUS. Ela tenta desmontar o SUS, ela tenta privatizar a atenção básica. E isso não dá. Se queremos revitalizar o SUS, vamos fortalecer a atenção básica pública e vamos valorizar os profissionais, sim, com a carreira médica. Obrigado para quem escutou até agora. Você vê, eu ia até fazer uma proposta inicial e eu realmente terminei achando que eu não ia cumprir essa promessa. Eu queria dizer a vocês que podiam me interromper a qualquer momento para qualquer pergunta, questionamento, crítica, contestação, e aí a gente ia embolando e fazendo uma grande conversa. Mas eu sou meio tagarela, me desculpem, mas eu acho que terminei, 11h15. Ok, doutor Paulo, a gente agradece pela brilhante apresentação, por ter se debruçado no assunto, no tema. Realmente é um tema complexo, confuso, da maneira que foi construído, mas a gente agradece muito pela exposição feita pelo senhor. E a gente abre o chat para os colegas fazerem as inscrições para fazer as suas colocações e alguns questionamentos. E a gente vai organizando da seguinte maneira: os colegas fazem aqui no chat a inscrição, a gente vai concedendo a palavra,
e juntam um conjunto de perguntas para que o Dr. Paulo possa ir fazendo essas respostas. Então, o chat está aberto para que os colegas façam as suas inscrições. Doutor Paulo, enquanto o pessoal vai fazendo aqui as inscrições, eu gostaria já de fazer uma pequena colocação que eu acho importante. Nós participamos daquela reunião na segunda-feira com o pessoal da ADAPS, e realmente eles vieram prontos para fazer uma apresentação da ADAPS, mas não para tirar muitas dúvidas. Eu acho que ficou bem claro isso, até porque alguns municípios colocaram alguns questionamentos e eles pediram que a gente entrasse em contato com o Ministério. Eles não tinham uma resposta. E da maneira como foi divulgado o programa, Médicos pelo Brasil, e os municípios tinham que aderir, e foi publicada uma planilha com uma portaria dizendo a quantidade de vagas que cada município teria direito. Então, gerou uma dúvida, porque os municípios tinham a compreensão que seria uma vaga além do programa Mais Médicos. E quando da apresentação do pessoal da ADAPS, na verdade, o que ficou claro é que até a substituição das vagas que estão em aberto do programa Mais Médicos seriam preenchidas por esse pessoal do Médicos pelo Brasil. Então, na verdade, aquela portaria que foi publicada com um quadro de vagas não seriam vagas adicionais, e sim de substituição do programa. Então, eu, sinceramente, tive até uma frustração, porque eu já estava alegre que tem uma vaga a mais. E, na verdade, assim não o foi. Então, o senhor, se puder fazer alguma colocação nesse sentido, eu acho interessante. E eu peço que os colegas participantes aqui da sala realmente façam o registro aqui para tirar algum questionamento com o doutor Paulo. Marco, na verdade, você esteve presente na reunião e viu o incômodo que eu causei quando eu fiz comentários sobre a ADAPS, né? E o pessoal que estava ali, eles tinham, inclusive, aquela menina que tem um sobrenome Leal, ela reconheceu que também participou do programa Mais Médicos, né? E realmente foi um incômodo, porque ela viu que as coisas não é bem assim. O que acontece é exatamente isso. O governo tem uma decisão tomada de não levar à frente o programa Mais Médicos. O que existe ainda é uns focos de resistência dentro do Ministério. Focos de resistência mínima, que estão tentando, inclusive, resgatar o que há 2 anos foi desmontado, que é as comissões estaduais do programa Mais Médicos. Mas o próprio Ministério se coloca numa posição que eu chamo assim oportunista, que vai depender da reação dos gestores. Como assim? Se perguntar ao Ministério, vocês vão editar vão fazer novos editais de convocação do programa Mais Médicos? Não sei, talvez, pode ser. Vocês vão renovar ou prorrogar nos ciclos já em andamento, que não houve prorrogação. Vão prorrogar? Não sei, talvez, pode ser. Essas respostas estão sendo ditas ao CONAS e ao CONASEMES. Quando isso significa uma luta política.
luta política não se espera o seu tempo para fazer. Diante desses indícios fortes, é preciso se tomar à frente e fazer as exigências. Então, nós temos força, sim. Temos força de levar esse assunto para tripartite e resolver lá. Tem que abrir a polêmica. Tem que ser dito que os municípios, né, podem agregar esse ADAPT se quiser, mas querem a continuidade do programa Mais Médicos para as substituições necessárias ou ampliação do programa ou transferência do recurso que possa o município realizar a contratação desses profissionais. Não se pode ficar nessa dependência. E qual é a arma que o município tem? Tem a lei. Se tem uma lei que eles estão cumprindo, tem a lei que os municípios dizem, a minha é essa, eu quero que cumpra essa. E aí vai, peita. Primeiro, a ação política. E, se for o caso, a ação jurídica. Não, e na ação jurídica, eu tenho certeza que essa lei da ADAPT tem elementos de inconstitucionalidade. Não sou jurista, não. Eu sou leigo. Mas, pelo que um pouquinho do que eu já li sobre essas matérias, esta lei tem inconstitucionalidade, que pode ser derrubada. Mas a do programa Mais Médico, não. Que já houve tentativa de derrubar e foi mantida pelo Supremo. Veja a diferença. Veja a diferença. Por isso, eu acho, Marco, que é simplesmente não aceitar, não se acomodar. Município que venha ter algum prejuízo não deve, sob hipótese nenhuma, se acomodar e aceitar, mas agir de maneira coletiva, e aí o instrumento é a lei do programa Mais Médico. Ok, doutor Paulo. Laís Macedo colocou aqui no chat, gostaria de saber se existe algum cronograma. No programa Mais Médicos, tínhamos um cronograma de todo o processo até início das atividades do profissional. Agora, sei apenas que 5 profissionais passaram para o município e nada mais. Não consigo planejar a contratação de outros médicos para as unidades, pois não tenho um cronograma e nem sei se poderei escolher as unidades que eles irão ser alocados. Inclusive, os médicos que passaram entraram em contato comigo e nada sei informar. Existe cronograma. Nesse ponto, existe um cronograma. Eu não sei de qual, mas no processo, não sei se no edital já tinha esse cronograma, mas posteriormente foi publicado. E, no momento atual, que eu saiba, e foi dito, inclusive, na nossa reunião com eles, da APS, houve uma publicação preliminar dos médicos considerados aprovados, mas ainda estava no período dos recursos de médicos que, por acaso, não tenham sido ditos como aprovados ou de melhor classificação, eles poderem contestar. Fim desse prazo, e agora me parece na primeira semana de abril, será publicado, de fato, a definitiva. Por outro lado, nesse contato que eles estão tendo com os municípios, eles dizem que estão indagando ao município essa questão das vagas que estão, em princípio, disponibilizadas, porque tem um teto e tem as vagas confirmadas. Então, nessas vagas confirmadas, o município tem que informar, né, a existência dela e dizer onde vai ser alocado esse profissional. Isso me parece que está previsto. Né? Por exemplo, se eu pegar o município aqui qual é o seu município, Marco Antônio? Deixa eu ver qual é o município de Marco. Caetés. Caetés. Né?
Caetés. Caetés tem uma previsão de um teto de vagas de 6, mas confirmado para essa primeira etapa somente uma vaga. Então, Marco vai dizer onde vai colocar isso. Agora, o que é que eles vão exigir? E aí está nas resoluções. Aí eles vão ter que, Marco, dizer que essa unidade está inscrita no CNES, que essa unidade tem todas as condições de oferecer o atendimento, do ponto de vista estrutura física, material, os demais profissionais integrantes da saúde da família, lotados e trabalhando, e dizer que está funcionando, tem farmácia, tem isso e aquilo. Então, eles vão aprovar, é onde eles atuam agora para aprovar. Eles vão aprovar se o local que Marco disse está adequado para o funcionamento. Não obrigatoriamente em local de substituição do mais médico, mas poderá ser alocado na unidade que Marco tem. Agora, Marco não terá nenhuma força mais sobre esse profissional, senão ajudar. Aí, Marco vai ajudar a ADAPS a dizer se o profissional está cumprindo suas obrigações ou não está, etc. e tal, e a ADAPS é quem resolve todo o restante do problema. Eles falaram de um controle eletrônico do ponto, eu não sei exatamente se vai transferir ao município essa responsabilidade, cobrando do município isso, ou se vai realmente montar alguma estrutura, sei não, a tecnologia hoje está tão avançada que pode até montar uma estrutura de ver o profissional à distância trabalhando. Eu não sei se eles vão fazer qualquer coisa dessa. Porque o dinheiro, eles ganharam bastante, muito dinheiro para montar essa estrutura. Tem dinheiro saindo pelo ladrão, como se diz. Hernani, com a palavra, amigo. Paulo, eu até coloquei a pergunta no chat do que você falou, assim, dessa preocupação da questão política, dos municípios terem uma atuação, não sei se a palavra é essa, mas, assim, para o enfrentamento dessa questão do médicos pelo Brasil. E aí a minha pergunta é o seguinte, como é que está hoje o posicionamento do CONASEMES, do CONAS, frente a essa situação? Pelo que eu entendi naquela reunião com a ADAPS, tanto o CONAS quanto o CONASEMES já indicaram seus representantes no Conselho, né? Isso significa o quê? Que entraram para poder, assim, aquela situação de você enfrentar o inimigo no campo dele, entrou porque entendeu que é uma situação posta e não se tem o que fazer, né? Porque, assim, o município sozinho não vai conseguir fazer esse enfrentamento se suas instituições representativas não lhe derem o sinal de que isso é o que ela também acredita, né? Então, minha pergunta é essa. Hernani, é uma pergunta bem interessante, provocativa, né? E, evidentemente, é uma provocação a todos os gestores, né? Estaduais. Eu defendo a tese de que, às vezes, você realmente entra, como se diz, já que a lei permitiu eu entrar dentro dessa DAPS, no Conselho Deliberativo, eu posso, né, dentro dela, agir da melhor forma possível para evitar um mal maior. Posso. Agora, se ficar nisso, eu estou apenas confirmando o grande equívoco. Agora, se eu entro nisso para evitar um mal maior, e fazer a defesa dos interesses do município ali dentro, mesmo que eu seja minoritário nesse Conselho Deliberativo e apanhe, né,
leve surra, eu, pelo menos, saio dizendo, eu saio denunciando, eu saio abrindo a boca. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de lado, né, que a luta é pelo programa Mais Médico e pelo seu aperfeiçoamento. E, ao mesmo tempo, colocar na ordem do dia essa discussão sobre duas questões, sobre a carreira dos profissionais de saúde e sobre o planejamento ascendente. O respeito ao planejamento ascendente, especialmente para estimular esses pactos, né, do planejamento regional integrado. E aqui em Pernambuco nós estamos buscando a todo custo, né, juntando força da gestão estadual e da gestão municipal, com apoio, inclusive, do escritório da Superintendência Regional do Ministério da Saúde aqui em Pernambuco, estamos tentando construir. Isso sim, aí eu diria, aí eu estaria fazendo uma tática interessante. O inimigo sabe que eu estou aqui vendo tudo. Ou essa prática, se for inimiga do processo do SUS, eu vou aqui levantar minha voz, mesmo que seja isolada. Mas eu faço, da minha força política na tripartite, eu faço valer os princípios do SUS. Portanto, diante de uma situação que foi criada por lei, né, nós não podemos simplesmente, né, fazer de conta que não existe. Não, existe. Uhum. Claro. Existe. Mas, então, temos que agir com inteligência. E aí a tática, me parece ser uma tática essa. A tática de atacar nos dois campos, mas, principalmente, né, voltar a discutir o fortalecimento da atenção básica e do programa Mais Médico dentro dela. Marcos, seu microfone está fechado, Marquinhos. Perdão. Catarina colocou aqui alguma informação no grupo, no chat, sobre o cronograma que não havia sido divulgado amplamente, e citou um exemplo de Garanhuns, que tem um teto de 17 profissionais, mas foi concedida apenas uma vaga nessa primeira etapa. No formulário repassado, tem a indicação de onde será alocado o profissional. Ela colocou aqui um formulário Google Forms. Laís colocou aqui um questionamento se alguém tem o edital ou outro documento com um cronograma, pois o que teve acesso não havia encontrado essa informação. Tamires fez um questionamento bem interessante aqui. Tamires Barros. Doutor Paulo, sobre o Conselho Deliberativo não ter a participação social, parece um ataque a esse princípio basilar do SUS. Gostaria de saber o seu ponto de vista. Tamires, veja, o ataque não é por fato de não ter controle social dentro do Conselho Deliberativo. Aliás, não posso nem dizer que eles não colocaram, porque a lei diz que deve ter um representante do Conselho Nacional de Saúde, que, inclusive, eu acho que não cabe, nesse momento, aí dentro. Agora, o ataque é o fato de dizer que os profissionais que vão entrar nesse programa Médico pelo Brasil não sofrem processo de controle social. Que o Ministério da Saúde ainda vai dizer como é isso. Ora, como é que pode um profissional estar dentro de uma equipe de saúde da família no município e o Conselho Municipal de Saúde não ter nenhum papel de controle sobre esse profissional? Se tem de todos, se tem da política, né, em si, se tem do plano, não ter o controle desse profissional, esse profissional está, como diz, fora de qualquer controle, somente da DAPS. Somente da DAPS. Essa que é a essência da coisa. Agora,
você colocar um membro do Conselho Nacional de Saúde dentro de uma estrutura, vamos supor, eu vou baixar, entendeu? Porque eu não sei o número exato, mas vamos supor, olha, tem pelo menos 3 representantes do Ministério da Saúde dentro desse conselho. Tem um representante da Associação Médica Brasileira, 4. Um representante do Conselho Federal de Medicina, 5. Um representante da Federação dos Médicos, 6. E me parece que tem um outro representante da própria DAP, 7, né? E tem um outro. Vamos supor, 8. Aí vai um representante do Conselho Nacional de Saúde, que discute a política nacional, estabelece diretrizes, acompanha o Plano Nacional de Saúde, vai fazer o que aí dentro desse conselho? E, ao mesmo tempo, perde a força. O conselho não é para estar aí nessa estrutura. Essa estrutura, no máximo, tem vinculação com o Ministério da Saúde, que é fiscalizado pelo conselho. É isso que é a grande diferença. A grande diferença é que eles querem desmoralizar o princípio do SUS, do controle social. Querem desmoralizar. E desmoraliza assim. Primeiro dizendo, meu médico aqui vai trabalhar na atenção básica de vocês, mas esse médico aqui não tem nada a ver. O Conselho Municipal de Saúde aí, nem olha para esse médico. Esse médico é fantasma aí dentro do município. Esse é que é o grande mal que está previsto na lei, e as resoluções e os decretos que regulamentaram esse programa Médico pelo Brasil estão carimbando. Esse é que é o... Paulo, e você citou lá na reunião, inclusive, que o próprio Conselho emitiu uma resolução contrária à criação da DAPS, né? Sim. O próprio Conselho, logo no início, se pronunciou contrário à criação da DAPS, tem resolução nesse sentido, como, né, nessa semana eles também discutiram um pouco a matéria envolvido com esse outro programa, Cuida Mais Brasil, e saiu uma resolução, inclusive, solicitando ao Ministério o desmonte, a não aplicação desse programa, que também interfere na atenção básica à saúde, em muitos aspectos, principalmente, né, nessas estruturas de articulação com os NAS e no que diz respeito aos fluxos, né, às linhas de cuidado com a especialização. O Conselho, essa semana, me parece no dia 25, já fez uma resolução contrária a essa situação. Foi a resolução, a resolução do Conselho do dia 25 de março de 2022, e a recomendação é que o Ministério da Saúde que atue para fortalecer a estratégia de saúde da família com o cuidado territorial, integral e multidisciplinar através de equipe de saúde da família, composta por médicos de família e comunidade, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, e que suspenda a implantação do programa Cuida Mais Brasil. Então, de certa forma, por vários considerandos, dentro desse considerando, passam de raspão também sobre essa questão do Médico pelo Brasil, mas já é uma posição. Mas que se ficar nesse papel, né, e não se fizer uma ação de mobilização nacional, é claro que vai continuar tudo como o governo deseja e pretende. E isso interfere muito em todos os processos de planejamento regional integrado que estamos construindo, municípios e estados. O secretário Bruno Rafael, de Águas Belas, ele apenas coloca aqui um reforço sobre essa necessidade de realmente haver uma decisão, um consenso entre todos para
que a gente tivesse força exatamente nessa questão desse enfraquecimento do Mais Médicos, programa Mais Médicos, e dessa forma como está sendo trazido médicos pelo Brasil. Então, é um posicionamento aqui do secretário. E o que a gente vê, na verdade, Paulo, é que o programa Mais Médicos, realmente, com a vinda desses médicos pelo Brasil, ele tende a ser enfraquecido e os municípios têm que realmente fechar a questão quanto da substituição destas vagas do programa Mais Médicos, que tem um mecanismo próprio de substituição de vagas, e a tentativa que eu visualizo é que essas vagas sejam preenchidas por médicos pelo Brasil, o que, na verdade, enfraquece completamente o programa Mais Médicos. Marco. Na verdade, é essa a intenção. Agora, não tem aquela história? O SUS, felizmente, o SUS tem a força federativa e não podemos abdicar disso. Nós demos um exemplo concreto. Nessa pandemia, se não fosse a força das gestões municipais e as gestões estaduais, nós estaríamos chorando muito mais mortes nesse país. Foi a força da resistência, a capacidade de dizer não, né? E um não que foi até as barras da justiça para ser mantido. Mas dissemos um não. Um não contra o atraso, a negação da ciência. Mesma coisa agora. Se não agirmos com a força que os municípios têm e a força que os estados têm, num momento histórico e favorável a essa força, por quê? Primeiro, principalmente os municípios. Os municípios estão com gestão em curso, os estados e a União em disputa. Em disputa. Então, veja, agora é a vez dos municípios. Se os municípios quiserem agora mostrarem sua força política, tem que fazer agora, através, claro, dos COSEMES, que tem papel muito forte, e do CONASEM. Porém, né, os estados vêm com força, mesmo estando em processos também de disputas eleitorais. Por quê? Porque tem o CONAS. Eu tenho a absoluta certeza que o CONAS será um aliado fortíssimo. Não haverá dúvida. Inclusive, o presidente do CONAS, né, é pessoa que veio dos municípios. Foi um secretário exemplar em Palmas, inovador, o Nésio, e está à frente, portanto, e tem posição política clara. Não é de estar vacilando, não. Portanto, eu acho que temos hoje força política para fazer com que, primeiro, a primeira luta, de fato, para que o programa Mais Médico volte à tona, é a luta do provimento de todos os profissionais e ampliação com novos editais de convocação de médicos. É a primeira coisa. A segunda, resgatar a essência da lei do programa Mais Médico, porque a essência do programa Mais Médico está bem clara. Você veja o que é que diz o programa Mais Médico no primeiro artigo. É instituído o programa Mais Médicos com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde e com os seguintes objetivos: diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área de saúde. Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde do país. Aprimorar a formação médica no país e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação.
ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira. 5, fortalecer a política de educação permanente, com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior, na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos. 6, promover a troca de conhecimento e experiências entre profissionais de saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras. 7, aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do país e na organização e no funcionamento do SUS. E 8, estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. E, portanto, se fala no reordenamento da oferta dos cursos, estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica, promoção nas regiões prioritárias do SUS e de aperfeiçoamento de médicos na área da atenção básica. É essa a essência do programa Mais Médico que a gente tem que resgatar. E aí, ao resgatar, aperfeiçoá-lo, porque, na verdade, muitas coisas não aconteceram. E, por não ter acontecido, estão engavetadas, mas a gente pode realmente puxar para o debate e a discussão. Então, vamos discutir o programa Mais Médico agora e vamos exigir o provimento imediato das vagas abertas e com novos editais. Essa é uma bandeira de luta que a gente não pode esquecer. E eu tenho certeza que os COSEMs, CONASEM e CONAS, terão grande força se puxar esse debate. E terá o apoio do Conselho Nacional de Saúde, e dos Conselhos Estaduais de Saúde, e dos Conselhos Municipais de Saúde. Que exército fabuloso para a gente derrotar o atraso. Ok, doutor Paulo, para a gente finalizar a parte de debates, tem aqui duas perguntas e uma colocação. Doutor Paulo, se o profissional médico em atividade não corresponder às expectativas do programa, poderemos solicitar a substituição? Como funcionaria? Teria que aguardar um novo edital para receber o profissional? Essa é a pergunta da atenção básica, não diz aqui o município. E Graça Cardoso diz: bom dia, aqui em Santa Maria do Cambucá, um médico que já faz parte do programa Mais Médicos passou em primeiro lugar para preencher a única vaga que recebemos do Médicos pelo Brasil. Vamos ficar na mesma situação sem somar um médico. E, por fim, Tamires aponta aqui que retrocessos para a formação de médicos de família e comunidade. É uma crítica que ela faz aqui. Doutor Paulo, o senhor já faz essas duas colocações e a gente pede que o senhor faça as considerações finais. Todas essas indagações, preocupações, elas estão aflorando. E isso é bom. É bom que aflore mesmo, né? E as cobranças precisam ser feitas. Em relação à DAPS, se esse médico for da DAPS, né, ele, evidentemente, terá uma força maior do ponto de vista de manter ou não o médico. É uma decisão, enquanto que no outro havia toda uma comissão estadual que iria escutar as partes, orientava o gestor no sentido de comprovar que o profissional era ineficaz, ineficiente, ou estava cometendo falhas. Com essa documentação, a comissão estadual se pronunciava e solicitava a coordenação nacional. Infelizmente, né, essa comissão nacional sempre foi devagar e, muitas vezes, não atendia de imediato a substituição do profissional, aguardando outro ciclo. Eram as falhas do programa Mais Médico que a gente podia corrigir, sim. Mas, nesse caso da DAPS, a DAPS pode ou não aceitar essa questão do município. Tem toda a autoridade sobre aquele profissional. Então, primeiro isso, né?
Se o Conselho Municipal se pronunciar ajudando a gestão, dizendo que o profissional não está cumprindo suas obrigações, pouco está valendo. Pouco valendo, porque não tem controle social na TAPS. Não tem. Então, a TAPS Agora, a TAPS pode colocar aí o município diz, então, se é assim, eu não vou querer, não. Devolvo. Muito bem, devolveu. Aí o Ministério Público vai saber do município por que devolveu. Há uma resolução que diz, não, você vai devolver, entendeu? Então, vai ter que justificar perante o Ministério Público e a Câmara Municipal. É assim que está escrito. Como eu disse, é o rabo que mexeu o cachorro. Não é o contrário. Não é o contrário. Portanto, isso é a inversão do que é o SUS. Agora, essa questão, como eu disse, a luta, me parece, eu já vou sendo repetitivo nisso, aceitar o médico que venha, certo? Ocupe uma vaga que esteja ainda disponível no município e lutar pela continuidade do programa Mais Médico, de novos editais ou de prorrogação dos médicos que têm chance prevista em lei da prorrogação dos seus contratos, se assim desejar o município. É essa linha de luta, é essa linha de luta. Agora, algumas questões que foram formuladas aí, eu vou verificar, para, inclusive, enviar via o COSEMES, correspondência para os municípios, sobre essa questão do cronograma e, ao mesmo tempo, elementos, porque o pessoal da DAPS tinha dito, inclusive, que ia mandar a apresentação que fizer. Eu não sei se estão mudando um pouco a apresentação, mas hoje mesmo eu cobrei que não mandaram. Pelo menos no meu e-mail não chegou a apresentação que eles fizeram. Mas logo que tiver e que tenha informações das perguntas aqui formuladas, eu repassarei imediatamente pelo COSEMES, ou o COSEMES repassará para todos vocês. Eu quero dizer que, se não tem mais perguntas, se eu deixei perguntas sobre o senhor do médico de atenção básica de Riacho das Almas. É isso que eu comentei, como é que é esse processo. Então, a vaga do programa, eu sugeria exatamente isso, que a vaga do programa da DAPS, o município seleciona o local adequado, entendeu? Não obrigatoriamente a substituição, naquele que já existe do programa Mais Médico. E lutar para a permanência, se o médico tiver chance de prorrogação for do ciclo, parece que o ciclo 18, for capaz de prorrogar por mais 3 anos, que o faça. E, ao mesmo tempo, solicite novos editais. É esse o caminho, se me é permitido, com os 77 anos de idade, diz que no começo aqui, o Marco andou lendo um pouquinho do meu currículo, eu digo, isso só é possível depois de 77 anos de idade, meu filho. Então, é a vantagem de ser idoso. Eu acho que a gente fica feliz, de poder ajudar e contribuir, mas eu estou doido para entrar nessa luta. Eu vou dizer, se eu fosse secretário de saúde de algum município, eu estava catucando o meu COSEMES, eu estava catucando o CONASEM, estava catucando a GERE para entrar nessa e peitar essa briga, porque essa briga ela trará fruto não só para o município, mas para o SUS. Para o SUS se revitalizar, precisa de muita luta ainda. Agradeço mais uma vez o convite e estou sempre à disposição, viu, gente? Se lembra do velhinho aqui. Ok, doutor Paulo. A gente aqui agradece e parabeniza aí pela condução da palestra, por responder as perguntas. Só para registrar, aquela pergunta sobre o questionamento sobre a substituição do médico foi da Atenção Básica de Riacho das Almas, só para ficar registrado. Então, a gente agradece a participação do doutor Paulo e eu vou passar aqui a palavra para a Valéria fazer o encerramento dessa primeira webconferência, agradecendo desde já a participação de todos. Obrigada, doutor Paulo, obrigada, Marco. Nossa, a gente termina essa fala de sabedoria com tanta humildade, dizendo que só os 77 anos é que configura a ele o direito de ter este currículo. Mas não é só a sua idade, doutor Paulo, é a sua trajetória.
é a sua militância, né? E a gente tem muito, muito que aprender com as pessoas que têm história, né? E essa historicidade que não caduca, não envelhece, né? Eu vejo o seu domínio, né? E as suas contribuições importantes para todos os gestores que estiveram aqui presentes. E nós, enquanto CIEs, né, não só da 4ª GERES, eu falo também pela minha amiga Lilian, lá da 5ª GERES, né, agradecer também, de pronto, o apoio do nosso apoiador do COSEMES, Hernani, e teve, ao longo de todo esse processo de construção, e que a gente não poderia deixar de registrar aqui o esforço dele para que tudo isso acontecesse na manhã de hoje. E como a gente disse, essa é a primeira web palestra do nosso ciclo, né, tão sonhado, de proposições que estão vindas justamente oriundas da necessidade do processo de trabalho dos territórios. Então, muito obrigada a sua participação. Obrigada, Marco. Eu aperreio ele desde as 8 horas da manhã hoje, né? Foi um excelente mediador aqui do nosso processo. Agradecer a todos os participantes, chegamos a 60 participantes aqui. Eu não enxergo 60, eu vejo 60 multiplicadores, né? E aí a gente não sabe qual foi o alcance dessa fala na manhã de hoje. E eu acho que essa é a missão das comissões de integração ensino-serviço, disponibilizar conhecimento. E o senhor, hoje, foi o nosso propositor. Muito obrigada a todos. Em nome da doutora Aparecida Souza, em nome de Janaína, a gente agradece de pronto aqui a participação de todos. E a gente encerra a nossa web transmissão nesse momento. Doutor Paulo, muito obrigada. Marcos, muito obrigada. Até logo. Obrigado pela generosidade. Tchau. Até logo.